E aí, pessoal, beleza? Então vamos dar continuidade a mais um tipo de sequências. Essa aqui também a segunda mais importante, na verdade. Porque a segunda mais importante? Na verdade, tem muito mais aplicações no mercado dessa sequência. Mas o que é que acontece? Como ela é uma mais considerada mais complicada, então a maioria dos vestibulares, principalmente o Enem, usa menos, tá? Então é a PG. Então não sei se vocês lembram, porque é uma progressão geométrica. Uma progressão geométrica é uma sequência numérica que cada termo para você ir para o posterior, você tem que multiplicar por uma certa constante, um certo valor fixo. Diferentemente da PA, que você, ao invés de multiplicar, você tem que somar. Então, observa que essa primeira sequência aqui, ó, para sair do primeiro para o segundo termo, eu tive que multiplicar por 5. Para sair do segundo para o terceiro, eu multipliquei por 5. E para sair do terceiro para o quarto, eu multipliquei por 5. Esse fator pelo qual eu multiplico para gerar o próximo termo, ele é chamado de razão. E é simbolizado pela letra Q. Esse aqui é uma PG de razão 5. Alguns professores preferem dizer que para que a gente obtenha a razão da PG, ao invés de pensar em que fator multiplicativo que eu saio de um para o posterior, o cara pega qualquer termo e divide pelo anterior. E o resultado da divisão de qualquer termo pelo seu anterior daria essa mesma constante, que é assim que você pode obter a razão de duas maneiras. Fechado? Então, nesse caso aqui, para que eu saia de 20 para 10, eu tive que multiplicar por 0,5. Quem prefere é 1 sobre 2, tá certo? Por que 1 sobre 2? Porque ele reduz a metade, não é assim? Então, daqui para cá, ele reduz a metade, então multiplica por 0,5 ou 1 sobre 2. Daqui para cá, ele também reduz a metade, novamente, multiplica por 0,5 ou 1 sobre 2. E daqui para cá também. Então, isso aqui é uma PG de razão 1 sobre 2 ou 0,5 dá no mesmo. Tem que ter cuidado que em ambos a razão é positiva e não é por isso que a primeira é crescente e a segunda é decrescente. Diferentemente da PA, a PG a gente não precisa analisar somente a razão, tá? A PG a gente precisa analisar a razão e o primeiro termo. Então, quando o primeiro termo é positivo e a razão também é maior que 1, ela cresce. Quando o primeiro termo é positivo e a razão está entre 0 e 1, ela decresce. Já nesse caso aqui, a razão é 1. Então, isso aqui, esse terceiro item poderia ser tanto uma PA de razão 0 quanto uma PG de razão 1. Já nessa outra sequência, a gente a chama de oscilante. Por quê? Porque de 3 para menos 6 ela diminuiu, de menos 6 para 12 ela aumentou, de 12 para menos 24 ela diminuiu. Então, hora ela aumenta, hora ela diminui. Hora ela aumenta, hora ela diminui. Isso aqui é uma razão dela é menos 2. Então, quando a razão é negativa, e o primeiro termo, claro, não é 0, ela oscila, fica positivo, negativo e assim vai. E essa última, algumas pessoas pronunciam de forma errada, chamam de constante. Não é constante, constante é a terceira. Essa última é chamada de estacionária. Por que estacionária, Kenji? Porque ela tinha um valor numérico que é 5 e depois reduziu para 0 e estacionou no 0. Isso aqui é uma PG de razão 0. Dificilmente a abordagem de um problema é em cima do tipo da PG, se ela é crescente ou decrescente, se ela é estacionária ou não, tá certo? Então você não tem que se preocupar tanto com isso em relação a nomenclaturas. Às vezes a gente vai enxergar e vai analisar quando ela é crescente ou quando ela é decrescente. Uma coisa de extrema importância, da mesma forma que nós modelamos a PA, sabendo o primeiro termo e a razão, a gente conseguiria achar qualquer outro, na PG a gente consegue da mesma maneira, pela forma do termo geral. E com isso, eita, peraí que eu fiz uma bobagem aqui, agora, e com isso, eu vou pegar e determinar essa sequência agora, essa forma do termo geral. Vamos embora, comigo. Então, quando você pega essa sequência aqui, observa, eu vou pegar essa, vou pegar uma melhor, vou pegar essa aqui, ó, esse exemplo. Se eu tiver 3, 6, 12, 24, 48, claramente isso aqui é uma PG crescente. Por quê? Porque ela está aumentando e porque é uma progressão geométrica. Quando eu pegar qualquer termo, por exemplo, 6, e dividir pelo anterior,
deu 2. Quando eu pego 12 e divido pelo anterior, dá 2. Quando eu pego 24 e divido pelo anterior, também dá 2. E o mesmo ocorre quando eu pego 48 e eu divido pelo anterior. Isso aqui é uma PG de razão 2. O meu primeiro termo é 3. O meu segundo termo, eu poderia dizer que é o primeiro multiplicado pela razão. Então, vai ser o primeiro multiplicado pela razão. Quem é meu terceiro termo? Meu terceiro termo, que é 12, eu poderia dizer que é o segundo, que é 6, multiplicado pela razão. Então, o terceiro termo vai ser o segundo multiplicado pela razão. E aqui você sabe que Q vezes Q vai ficar o quê, pessoal? Vai ficar Q ao quadrado, né? Vai ficar A1 vezes Q ao quadrado. Se eu pegar meu quarto termo, você vai verificar que o quarto termo também poderia ser o terceiro termo multiplicado pela razão. Se eu pego 12 e multiplico pela razão, vai dar o quarto termo. Então, o quarto termo vai ser o terceiro termo, que vou pintar aqui de verde, ó. O terceiro termo multiplicado pela razão. E aqui, quando você multiplica Q quadrado vezes Q, nós teremos Q ao cubo. Ou seja, analisando cada situação dessa, da mesma forma da PA, você pode analisar a PG. Então, a análise é a seguinte. Sempre qualquer termo da progressão aritmética é o primeiro termo mais uma certa quantidade de razões. Já na PG, também eu poderia dizer que qualquer termo vai ser o primeiro termo multiplicado por uma potência de razões. O expoente dessa razão é sempre um valor a menos que o índice. Então, se eu quisesse o décimo termo, quem seria? Se eu quisesse o décimo termo, seria A1 vezes Q a quanto? A nona. O expoente é sempre um a menos que o índice. Então, se eu quisesse meu enésimo termo, vai ser o A1 vezes Q elevado a quanto? Elevado a N menos 1. O expoente da potência é sempre um valor a menos que o índice. Beleza? Então, essa é a resposta. E com isso, a gente encontra qualquer termo da minha progressão geométrica por essa forma, que é chamada fórmula do termo geral. Então, só para que você entenda, se nós quiséssemos encontrar, por exemplo, o décimo termo dessa sequência, seria o quê? O A10, seria o A1, o centésimo, o milésimo, a mil, vai ser o A1 vezes Q elevado a quanto? 999. Lembrando que sempre o expoente é um valor a menos que o índice. Aí, claro, que o A1 aqui é 3, a razão nesse caso é 2, elevado a 999. Claro que esse resultado, ou ele vai te dizer quanto vale, ou ele vai deixar desse jeito, porque é um valor muito grande, seria inviável de calcular esse valor numérico. Beleza? Então, esse é o milésimo termo da sequência. Seria calcular 2 elevado a 999 e depois multiplicar por 3. Claro que normalmente ele deixa indicado, como nós deixamos agora. Para que a gente comece a aplicar essa relação e verifique uma bobagem, vamos olhar o exemplo 1 e o exemplo 2. O exemplo 2 foi do Enem. Vou começar pelo 2 para ser do contra. Um artista gráfico holandês, Escher, criou belíssimas obras nas quais as imagens se repetiam, com diferentes tamanhos, induzindo ao raciocínio da repetição de imagens infinitas. Ou melhor, de infinitas imagens. Inspirado por ele, um artista fez um rascunho de uma obra no qual propõe a ideia da construção de uma sequência de infinitos quadrados, cada vez menores uns sobre os outros, conforme indica a figura. O quadrado PRST, ou seja, o grande, com lado 1, é o ponto de partida. O segundo quadrado é construído sobre ele, tomando-se o ponto médio da base do quadrado anterior e criando-se um novo quadrado
cujo lado corresponde à metade dessa base. Essa sequência de construção se repete recursivamente, e qual a medida do lado do centésimo quadrado construído de acordo com esse padrão. Então, o que é que acontece? O primeiro quadrado aqui, pessoal, vou chamar o tamanho dele de A1. A1 é 1. O meu segundo quadrado, o lado dele é metade, é 1 meio, ou 1 sobre 2, ou 0,5. Se você observar meu terceiro quadrado, é 1 quarto. Então, essa sequência sim forma uma progressão geométrica. Veja que para que eu saia do primeiro para o segundo termo, eu tive que dividir por 2. E para que eu saia do segundo termo para o terceiro, eu tive que dividir por 2. Se você preferir, só é pegar qualquer termo e dividir pelo anterior. Se você fizer essa conta, você vai verificar que vai dar 1 meio. Isso aqui é uma PG cuja razão é 1 meio. Se ele quer saber o centésimo termo, qualquer termo de uma PG eu posso encontrar em função do primeiro. Então, o A100 vai ser o A1 vezes Q elevado a um certo expoente. E a gente comunicou aqui que esse expoente é sempre um valor a menos que esse índice. Então, se o índice é 100, esse aqui é elevado a 99. Então, o A100 vai ser o A1. A razão é 1 sobre 2, elevado a 99. Ou você vai estar escrito desse jeito, ou então certamente vai estar escrito como, ao invés de 1 meio, 0,5, elevado a 99. Olhando as alternativas, 0,5 elevado a 99, resposta a letra B de Brasil. Questão simples que caiu no Enem, que a gente poderia perder. Fechado? Simbora, mais uma. Às vezes, pessoal, alguns problemas bem relacionados com a aplicação de juros sobre juros, juros compostos, as pessoas pensam, não associam. Então, esses problemas que envolvem juros compostos, nada mais é do que uma PG. Vê esse exemplo 1 aí. Ele diz o seguinte: um país contraiu em 1852 um empréstimo de $1 milhão para pagar em 100 anos, ou seja, em 1952. A taxa de juros de 9% ao ano, e por problemas de balança comercial, nada foi pago até hoje. E a dívida foi sendo rolada com capitalização anual dos juros. Utilizando 1,09 elevado a 8 como 2, qual dos valores a seguir está mais próximo do valor da dívida em 2012? Então, o que é que nós temos, galera? O que nós temos é o seguinte, preste atenção. Quando a gente verifica de 1852 até 2012, se passaram 160 anos. E se você lembrar, se eu tenho um determinado valor X, eu quero aumentar de um certo valor, um certo percentual, se você multiplica por 1, dá o mesmo X, porque 1 é 100% de X. Então, se eu quiser aumentar esse valor percentualmente, eu tenho que multiplicar por 1 mais alguma coisa. Então, pensa comigo. Se o cara tinha 100% da dívida e aumentou 9%, então, após um ano, a dívida dele vai ser 109% de X. Ou seja, 109% é 1,09x. É sempre multiplicar por 1 mais uma certa taxa. Ok? Então, a cada ano você multiplica por 1 mais uma taxa. Então, se a cada ano eu multiplico por 1,09, após 160 anos, eu vou multiplicar por 1,09 elevado a quanto, pessoal? A 160. Então, a dívida era de 1 milhão inicialmente, de dólares, e a cada ano ele multiplicou por 1,09. Como se passaram 160 anos, 1,09 elevado a 160. O grande truque aí, que se você for calcular 1,09 a 160, dá um valor gigante. Mas eu poderia dizer que 1,09 a 160 é 1,09 elevado a 8 elevado a 20. Que potência da potência, o que é que a gente faz com o expoente? O pessoal multiplica. Mas 1,09 elevado a 8, ele mandou adotar como 2. Se tiver ficar 1 milhão, vezes 2 elevado a 20. Mas esse 2 elevado a 20, pessoal, poderia ser 2 elevado a décima vezes 2 elevado a décima. Porque multiplicação de potência de mesma base, eu repito a base, somos expoentes. E 2 a décima, se você fizer a conta 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 20,
16, vezes 2, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. 2 a décimo dá 1024. Eu vou arredondar para 1000. Então, aqui seria 1 milhão multiplicado por 1000 por 1000. Então, 1 milhão vezes 1000 dá 1 bilhão. Vezes 1000 dá 1 trilhão. Então, após 160 anos, a dívida seria de 1 trilhão de dólares, cuja resposta seria a letra E de Enem. Beleza? Então, se você quisesse fazer pela fórmula, você ia dizer que o A1 após o primeiro, o A1 seria 1000, né? O A2 seria 1 milhão. O A1 seria 1 milhão. O A2 seria 1 milhão multiplicado por 109, e assim vai, você poderia fazer como se fosse pela fórmula dos termos de um APG. Então, fica ligado que uma certa situação a juros compostos, estamos associando a progressão geométrica. Em uma certa situação a juros simples, nada mais seria do que uma progressão aritmética. Com isso aí foi omitido, mas a gente pode falar das representações especiais e das propriedades. Vou falar das duas coisas para você. Mais uma vez, da representação especial, eu considero essa parte, quando o número de termos é par, desprezível. Vale a pena você esquecer. Só é interessante realmente quando o número de termos for par. Ímpar, perdão. Quer ver? É o seguinte, ó. Imagina que eu tenho essa sequência aqui, que eu sei que é uma APG. A quantidade de termos é ímpar. Então, nessa propriedade, o que é que eu posso fazer? Ao invés de escrever todo mundo em função do termo inicial, eu posso escrever em função do central. Então, poderia ser, ó. Quem seria esse cara? Seria o termo central vezes a razão. E quem seria esse cara? Seria o termo central dividido pela razão. Em outras palavras, é o seguinte: se eu tenho 3 termos em PG, eu chamo o central de x, o posterior x vezes a razão e o anterior x sobre a razão. Se eu tivesse 5 termos, central, o posterior x vezes a razão, o posterior novamente x vezes a razão de novo, ou seja, x vezes a razão ao quadrado. E se ao invés de avançar eu voltasse, ao invés de multiplicar, eu dividiria x sobre a razão ao quadrado. Essa relação normalmente só é interessante quando ele te dá o produto dos termos, tá? Que quando ele te dá o produto dos termos, você geralmente encontra o termo central. Então, a minha dica para você seria: não se aperreia com essa propriedade, com essa representação especial. Se você não soubesse dessa representação especial, você faria os problemas do mesmo jeito, certo? Então, não sofre com isso. E, na minha opinião, só vale a pena você guardar quando a quantidade de tempo for ímpar. Quando a quantidade de tempo for par, é gasto de energia. Além dessa representação especial, você tem as propriedades. Se você lembrar da PA, nós falamos uma sequência aqui, ó. Na PA, quando nós somamos os termos equidistantes, a soma dá uma constante. 3 mais 13, 16. 5 mais 11, 16. 7 mais 9, 16. Na PG, não é a soma, é o produto. Se nós pegarmos a sequência, ó, é o produto. 3 vezes 48 dá 144. 6 vezes 24 dá 144. 12 vezes 2, 144. Então, na APG, o produto dos termos equidistantes dos extremos dá uma constante. Na APA não é o produto, é a soma. Essa é a primeira propriedade. E a segunda propriedade, que eu faço paralelo aqui, na PA de novo, é que quando eu tenho 3 termos em PA, o termo central é a média aritmética dos outros 2. Já na PG, quando eu tenho 3 termos em PG, o termo central é a média geométrica dos outros 2. Mas essa propriedade só é verdade na PG se ele garantir que ela não seja oscilante, ou seja, somente com termos positivos.
tá certo? Então, nessa PG, essa propriedade que o termo central é a média geométrica dos outros dois, seria na exclusividade de termos positivos. Lembrando que a média geométrica de dois números é a raiz quadrada do produto deles. Então, o termo central é a média geométrica dos outros dois. 3 vezes 12, 36. Raiz quadrada de 36 daria 6. Beleza? Vamos aplicar um problema aqui. Nada demais. Questão 3 vai envolver duas em uma. Ele diz: um triângulo é tal que as medidas de seus ângulos internos constituem uma progressão aritmétrica. E a medida de seus lados constitui uma progressão geométrica. Então, o que é que acontece? Eu tenho 3 ângulos de um triângulo. Eu vou chamar esse ângulo central aqui de x, o menor x menos r e o maior x mais r. Porque os ângulos têm progressão aritmétrica. Lembra que quando a gente tem uma quantidade ímpar para chamar o central de x, o posterior de x mais a razão e o anterior de x menos a razão, implicitamente eu sei que se eu juntar esses 3 ângulos e somar, vai ter que dar quanto? 180 graus. É a condição no triângulo. A soma dos seus ângulos internos é 180. Se eu pego mais r com menos r, vai embora. Então, o que é que nós temos? X mais x mais x, 3x igual a 180. 3 multiplicando passou dividindo, x igual a 60 graus. Então, isso aqui é um triângulo em que um dos ângulos mede 60 graus. Toda vez que os ângulos internos de um triângulo estiverem em progressão aritmétrica, com certeza um dos seus ângulos vai medir, pessoal, 60 graus. Sempre, Kenji? Sempre. Então, se os ângulos medem, se um dos ângulos mede 60 graus, que é o termo, o ângulo médio, eu vou chamar assim, ó, esse ângulo de 60. Esse cara aqui vai ser 60 mais a razão. Esse cara aqui 60 menos a razão. Fechado? Mas, além disso, ele diz que os lados estão em PG. Então, como no triângulo, o maior lado é sempre oposto ao maior ângulo. O menor lado sempre vai ser oposto ao menor ângulo. Então, se nessa condição, se eu chamar esse lado aqui de K, então o maior vai ser K vezes a razão e o menor K sobre a razão. E como esses 3 lados formam um triângulo, né, conjuntamente com o ângulo de 60 graus, eu poderia também ter uma relação entre os 3 lados com esse ângulo que ele deu. Quando eu tenho mais lados que ângulos, por que eu tenho mais lados que ângulos? Porque eu só tenho um ângulo aqui e vou tentar aplicar a lei dos cossenos. Então, aplicando a lei dos cossenos, o que é que diz? O lado oposto ao ângulo ao quadrado é a soma de K do outro lado ao quadrado, sempre menos 2 vezes, o produto dos 2 lados vizinhos ao ângulo, multiplicado pelo cosseno do ângulo. Aqui vai ficar K ao quadrado sobre Q quadrado. Aqui vai ficar Q quadrado vezes K quadrado. Aqui nós iremos cortar Q embaixo com Q em cima. Menos 2K quadrado. E o cosseno de 60 é meio. 2K quadrado vezes meio dá 1K quadrado. Menos 1K quadrado vai para lá mais 1K quadrado. Que com K vai ficar 2K quadrado. E o resto eu repito. O que é que eu posso fazer? Aqui eu poderia simplificar todo mundo por K ao quadrado. Se eu simplificar todo mundo por K ao quadrado, nós teríamos essa relação. Essa aqui é a equação do segundo grau em que posso resolver como se fosse uma biquadrada. Posso pegar essa equação aqui e multiplicar todo mundo por Q quadrado para quê? Para matar o denominador. Esse problema é mais difícil. Então, quando o problema é mais difícil, o que é que eu aprendo com o problema? 2Q quadrado. Beleza? Então, quando você desenvolve isso, passar todo mundo para um lado só, eu vou ter isso aqui. Você pode fazer por uma fórmula de Bhaskara,
chamando Q quadrado de y, resolvendo como se fosse uma forma de Bhaskara. Ou então você poderia enxergar que isso aqui nada mais seria, pessoal, que um quadrado perfeito. Isso aqui seria o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Se eu desenvolver esse cara aqui, vai dar ele. Então, eu poderia pensar que número ao quadrado é que dá zero. O número que é ao quadrado dá zero é zero. Esse cara é zero. Então, o que é ao quadrado é 1, que seria mais ou menos 1. Como que representa a razão, o lado pode ser negativo, né? Então, a razão vai ser mais 1. Então, aqui ficaria K sobre 1, seria K. K e K vezes 1 seria K. Ou seja, o triângulo seria um triângulo equilátero. Se no lugar do que eu colocar 1, todos os lados serão iguais. Então, os lados vão estar em PG, sim, de razão 1, e os ângulos vão também estar em PG, em PA, de razão 0. Então, esse triângulo não é somente isósceles, mas também ele é equilátero. Então, esse problema tem duas respostas, tanto letra B de Brasil, quanto D de dado. Avançando aí, pessoal, nessa questão 4, nós verificamos o seguinte, vê lá. Certas imagens captadas por satélites espaciais, quando digitalizadas, são representadas por normas geométricas de aspecto irregular ou fragmentado, conhecido como fractais. Pode-se obter tais fractais pela alteração da forma original de uma curva por meio de um processo em que os resultados de uma etapa são utilizados como ponto de partida para a etapa seguinte. Considere que o processo, tal que em todas as etapas, cada segmento de reta é transformado em uma poligonal, cujo comprimento é 4 vezes a terça parte do segmento original, como ilustra na figura a seguir. Por esse processo, a partir de um quadrado com 1 metro de lado, obtém-se uma sequência de figuras. O perímetro em metro do quinto polígono. Então, o que é que ele diz? Se nós observarmos esse segmento aqui, mede 3S, ele está dizendo que cada segmento é transformado num outro, que vale 4 vezes a terça parte do segmento anterior. Então, quando você multiplica esse segmento anterior por 4 terços, 3 embaixo com 3 em cima morreu, né? Você o 4S, ó. É justamente essa medida. Em outras palavras, ele pegou cada termo e multiplica por 4 vezes 1 terço. 4 vezes 1 terço significa 4 terços. Então, cada termo ele multiplica por 4 terços. Então, se ele tem um quadrado de lado 1, esse lado aqui vai valer 4 terços de 1. Esse mesmo lado aqui, transformado aqui, vai ser 4 terços desse valor. Ou seja, vai ficar 4 terços vezes 4 terços, vai ficar 4 terços ao quadrado. Ou seja, cada vez, se você observa essa sequência numérica, os lados da figura é uma progressão geométrica de razão 4 terços. Então, a quarta figura vai ficar 4 terços ao cubo, vezes 1. E a quinta figura vai ficar 4 terços à quarta, vezes 1. Quando você pega 4 terços à quarta, o que é que nós temos? Mas isso é a medida de um lado, né, pessoal? Esse é a medida do lado do quinto polígono, mas ele não quer a medida do lado, ele quer o perímetro. Então, como eu tenho 4 lados, a resposta vai ser 4 vezes 4 terços à quarta. Quando você faz essa operação, vai ficar 4 à quarta sobre 3 à quarta. E aqui, multiplicação de frações numerador com numerador vai ficar 4 à quinta sobre 3 à quarta. Com isso, a resposta é letra
C de casa. Pessoal, essa última parte aí que envolve progressão geométrica, né? O APG, famoso APG, a gente vai tratar de duas coisas. Justamente da soma dos termos de um APG finita e a soma dos termos de um APG infinita, beleza? O que eu posso dizer para vocês, a maioria das pessoas indicam essa fórmula aqui, ó, usa essa fórmula para finita e, consequentemente, depois essa para infinita, mas particularmente eu não gosto dessas duas, eu gosto de uma outra, que se você memorizar, você consegue liquidar as duas simultaneamente. E é isso que ele vai fazer com vocês. Então vamos nessa, vamos trabalhar. Se você quiser simplesmente decorar a fórmula, você decora. Se você não quiser, lá no finalzinho, eu te mostro, eu te dou a demonstração. Vou fazer desse jeito, diferente dessa vez. Então, eu vou citar a fórmula, vou fazer as aplicações, e se lá no finalzinho você quiser realmente verificar a demonstração, eu posto para você. Combinado? Então vamos embora. A fórmula da soma dos termos de um APG, soma dos termos de um APG finita, eu particularmente gosto mais dessa fórmula aqui, ó. Sn, deixa eu girar aqui porque o negócio está meio... Sn igual a ANQ, AN vezes Q, AN é o último termo, que é a razão, menos A1 sobre Q menos 1. A maioria das pessoas, quando pegam alguns materiais, encontram essa outra fórmula aqui, ó. A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Eu acho essa fórmula aqui ruim, mas tem gente que adora. Eu prefiro essa outra. É tanto que eu vou pintá-la de dourado aqui, ó. Por que você prefere essa outra? Que com essa, pessoal, você guarda também a infinita. Porque só dá para fazer soma dos termos de uma PG infinita em que condição? Quando a PG, pessoal, a sequência, ela tem um valor numérico, como essa aqui, ó. Se você sair fazendo essa conta aqui, só para você entender, esse resultado é 0,5, esse cara aqui é 0,25, esse cara aqui é 0,125, e assim vai. Cada vez mais esses valores estão se aproximando de zero. Então, a gente diz que essa sequência, com o passar do tempo, ela tende a zero. Se ela tende a zero, a gente diz que ela converge para zero. Tá certo? Então, a sequência que tende a zero converge para zero. Tende a convergir. Então, a gente, quando quer calcular essa soma aí, a gente não consegue calcular a soma, a gente consegue calcular o limite dessa soma. Então, o limite da soma em que essa quantidade de termos tende ao infinito. Então, se eu aumento muito a quantidade de termos, cada vez mais eles tendem a se aproximar de zero o último termo. Então, se esse último termo tende a se aproximar de zero, você induz isso aqui sendo zero. Então, como a fórmula é essa, como esse último termo, pessoal, tende a zero, então isso aqui desapareceria. Essa parte toda zeraria. Então, ficaria menos A1 sobre Q menos 1. E se eu fizer o jogo de sinal aqui, ó, menos com mais dá menos, menos com menos dá mais. Então, ficaria A1 sobre 1 menos Q. Essa é a fórmula da soma dos termos de uma PG infinita. Lembrando, só dá para calcular a soma dos termos de uma PG infinita quando, com o passar do tempo, o último termo tende a... os termos se aproximam de zero. Então, por que eu gosto mais dessa fórmula, Kenji? Por que você gosta mais dessa fórmula? Eu gosto mais dessa fórmula, por quê? Porque se eu decorar essa, memorizar essa, serve tanto para finita quanto para infinita, sendo que na infinita é só colocar o AN para zero, por exemplo. Um exemplo de soma dos termos de uma PG
infinita, é uma dízima periódica. Quando você pega essa dízima, pessoal, equivale a 0,9, 009, 0009 e assim vai. Analisando esses valores aqui, vale 9 décimos, 9 centésimos, 9 milésimos. Então, isso aqui seria uma PG de razão quanto, pessoal? Seria uma PG de razão 1 décimo. E com o passar do tempo, cada vez mais, ó, os termos se aproximam de zero. Então, como isso aqui é uma soma infinita, A1 sobre 1 menos Q, ou, usando aquela outra fórmula, ANQ menos A1 sobre Q menos 1. E, se eu usar essa outra fórmula, só no lugar do AN colocar zero. Se no lugar do AN eu colocar zero, você vai ver que essa parte todinha desaparece. E se eu desenvolver essas contas, o resultado dessas outras contas aqui vai dar essa. Então, essa soma ficaria A1 dividido por 1 menos a razão. A razão aqui é 1 décimo. Subtração de frações, eu tiro o MMC, não é isso? Ou então, se você observar, se eu tenho 1 inteiro e tirei uma parte de 10, se eu tirei aqui, ó, uma parte de 10, separo 9 de 10. Onde 9 sobre 10 é 0,9. Com isso, essa razão daria 1. Então, essa dízima periódica vale quanto? Vale 1. Então, isso é uma forma de você fazer. Então, mais uma vez, eu particularmente gosto dessa forma. Se a PG for finita, você descobre o termo, a razão e o primeiro termo, e você acha a soma. Se a soma for infinita, mas o último termo tender a zero, é só no lugar do AN você coloca zero e você desenvolve. Vamos aplicar e no final posto a demonstração. Fechado? Simbora. Vou explicar aqui. Olá. Questão 5. Após o nascimento do filho, o pai comprometeu-se a depositar mensalmente em uma caderneta de poupança os valores de 1, 2, 4 e assim sucessivamente. Deixa eu colocar aqui um pouquinho de lado, porque tô achando a imagem pequena. Agora eu gostei mais, eu gosto mais. Até 2048. Então ele diz que o cara vai depositar 1, 2, 4, tá? Ele vai continuar fazendo esse depósito, chegando até 8, 16, vai dobrando, até chegar a 2048. No mês seguinte, o pai recomeçaria os depósitos do início, ou seja, 1, 2, 4, 8, ele continuaria até 2048. E ele gostaria de saber que ele faria esse depósito até o 21º aniversário do filho, não tendo ocorrido falha de depósito ao longo do período, e sabendo que 2010, 2 elevado a 10 é igual a 1024, o montante total dos depósitos em reais feitos em caderneta de poupança foi quanto? Traduzindo, ele vai, o filho nasceu hoje, ele coloca 1 no primeiro mês, R$1. No segundo mês coloca 2, no terceiro, cada mês ele vai dobrando. Ele vai dobrando cada mês. Quando chegar em 2048 o depósito dele, aí ele volta para 1 de novo. E vai fazer isso durante 21 anos. E quer saber quanto ele vai depositar na conta do filho. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, pessoal, é o quê? É verificar de quanto em quanto esse ciclo de depósitos, que varia de 1 até 2048, ocorre. Qual o tempo necessário? Você poderia até fazer na raça, ó. 1, 2, tá ruim a imagem aqui, tô vendo que não tá me copiando direito. Deixa eu passar o dedo aqui. Não sei o que é que tá. 1, 2, 4, 8, não. Se você contabilizar, você vai ficar, ó, 1, 2, 4, 8, 16.
Aí, de novo, 32, 64, 128, 256, 512. Já se foram 10 meses. 1024, 2048. Ou seja, para obter R$ 2.048, vai demorar 12 meses. Que se fosse um número muito grande e não soubesse assim, o que é que eu faria? Até 2048, essa sequência forma uma PG. Então, eu poderia saber chamar esse cara aqui de A1. Eu sei que minha razão é 2. E o 2048, como eu não sei a posição, eu chamaria de AN. Como a gente sabe que o AN vale A1 vezes Q elevado a N menos 1, e que o A1 é 1, a razão é 2, elevado a N menos 1, e o AN é 2048. Com isso, quando você fatorasse 2048, você encontra 2 a 11. E quando eu fizer essa igualdade de potência de mesma base, você vai achar N igual a 12. Passando menos 1 para lá, N igual a 12. Então, a cada 12 meses ele chegaria com esse valor. Ou seja, a cada ano ele colocaria um ciclo até 2048. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou verificar quanto vale o depósito de um ano, depois multiplico por 21. Calculando essa soma dos termos da PG, pela fórmula, uma PG finita, ANQ menos A1 sobre Q menos 1, em que o AN é 2048. A razão é 2, o A1 é 1, Q menos 1. Fazendo a conta, 2048 vezes 2 dá 4.096, menos 1 dá 4.095, dividido por 1. Ou seja, cada ano ele colocaria R$ 4.095. Mas isso vai ocorrer durante quanto tempo, pessoal? Não são 21 anos? A resposta vai ser 21 vezes 4.095. Fazendo Enem, eu não faria mais conta alguma. Por quê? Se você observar aqui, se liga. Quando eu multiplicar esse cara, a terminação vai ser 1 vezes 5. Ou seja, vai ser um número terminado em 5. Dentre as alternativas, a única que vai dar um número terminado em 5 é a letra D de dado. Mas se você realmente quiser multiplicar, você vai ver que não tem problema. Você vai ver que o resultado vai ser 85.995, e com isso a resposta seria a letra D de dado. Fechado? Simbora, vamos para a sétima. Nos últimos anos, Juliana começou a juntar R$ 150 mil. Agora ela contratou os serviços de uma gestora financeira e recebeu um plano de aplicações de investimentos que visava o acúmulo de determinada quantia de dinheiro, cuja rentabilidade seria suficiente para custear seu modo de vida. O plano recebido utilizava R$ 150 mil como valor inicial, além de aportes anuais de R$ 18 mil, uma taxa de juros anual de 9%, já descontada a inflação. Líquido, hein? O montante obtido de acordo com esse plano está detalhado na tabela. Assim, o montante obtido em milhares de reais daqui a 3 anos pode ser quanto? Então, o que é que acontece? Após o primeiro ano, ela vai ter 150 mil acrescido de 9%. Quem quer aumentar de uma certa taxa? A gente já viu aqui que é multiplicar por 1 mais a taxa. Então, seria multiplicar por 1,09. Então, quando ela depositar 150 mil após um ano, o dinheiro dela seria 150 mil vezes 1,09. Aí ela vai lá e coloca mais 18 mil após o primeiro ano. Após o segundo ano, ele vai pegar esse dinheiro todinho, pessoal. Esse dinheiro todinho que está aplicado. Esse dinheiro todinho vai render. Então, todo esse dinheiro vai novamente ser aplicado e vai crescer 9%. Então, todo esse dinheiro vai ser multiplicado por 1,09. Quando eu pegar essa parcela aqui e multiplicar por 1,09, vai ficar 1,09 ao quadrado. E quando eu multiplicar essa parcela aqui por 1,09, fica 18 vezes 1,09. Aí, esse dinheiro todinho é esse, reajustado. Aí ele vai lá e coloca mais 18.
Que é isso que ele diz, toda final de ano, ele vai lá e pum, mais 18. No terceiro ano, ele vai pegar esse dinheiro inteiro, pessoal, e vai deixar aplicar durante um ano. Então, todo esse dinheiro vai ser corrigido de 9%. Então, todo esse dinheiro eu multiplico por 1,09. Então, quando eu multiplico esse cara aqui por 1,09, vai ficar 150 vezes 1,09 ao cubo. Quando eu multiplico esse cara aqui por 1,09, vai ficar 18 vezes 1,09 ao quadrado. Quando eu multiplico esse cara aqui por 1,09, fica 18 vezes 1,09. E depois que ele fez o reajuste desse dinheiro inteiro, que foi esse, ele vai lá e coloca mais 18 mil. Então, se você observar, ó, parte da sequência é uma progressão geométrica. Isso aqui é uma PG de razão 1,09. Se você considerasse o primeiro termo, o 18. Concorda comigo? Isso aqui seria uma PG de 3 termos após o terceiro ano. Se fosse após o segundo ano, seria uma PG, ó, só essa parte aqui dourada. E que esse cara aqui seria o primeiro termo. Seria uma PG de 2 termos após o primeiro ano. Não é isso? Então, o que é que eu posso observar? Ele quer saber após o 10º ano. Então, se após um ano, esse ficou 150 vezes 1,09 a 1. Após 2 anos, 150 vezes 1,09 a 2. Após 3 anos, 150 vezes 1,09 a 3. Após T anos, você vai ter 150 vezes 1,09 elevado a T. E essa parte dourada aqui, ó, se você observar, o expoente dela é 1 a menos que esse. Sempre. Aqui é como se fosse 1. É 1 a menos que esse. Então, essa parte dourada ficaria 18 vezes 1,09 elevado a T menos 1, mais 18 vezes 1,09 elevado a T menos 2, isso se acontecer até chegar em 18. Essa parte aqui dourada, aí sim, essa parte dourada é uma PG. Então, eu vou calcular a soma dos termos dessa PG e vou acrescentar essa parte preta. Essa parte dourada é uma PG, e eu vou considerar esse primeiro termo assim, ó, da direita para a esquerda. O primeiro termo seria 18. Então, se esse cara aqui é meu primeiro termo, esse cara é meu último termo, é meu AN. Então, como é que eu faria essa soma? Essa soma ficaria assim, ó. ANQ menos A1 sobre Q menos 1. O AN, 18 vezes 1,09 elevado a T menos 1. A razão, acredito que está claro que é 1,09, é o fator pelo qual ano a ano aumenta. O A1 é 18. E aqui vai ficar 1,09 menos 1. Se você observar essa parte que eu estou pintando de dourado, isso aqui é uma multiplicação de potências de mesma base. Se eu repito a base, eu posso somar os expoentes. Vai ficar 1,09 elevado a... Quanto é T menos 1 com mais 1, pessoal? T menos 1 com mais 1 dá T. Menos 18 sobre 0,09. Aqui eu poderia colocar no numerador, colocar 18 em evidência. 18 é um fator comum. 18 vezes quanto vai dar isso? Você pega cada termo desse e divide pelo fator comum, né? Assim, quando eu dividir, vai cortar 1,09T menos 18, eu divido por 18, dá 1. Se eu simplificar agora com essa parte de verde, ó, 18 por 0,09, dá quanto? Dá 200 vezes 1,09T menos 1. Essa é a parte, pessoal, vê só. Eu quero essa soma. Essa parte dourada equivale a isso. Essa parte dourada equivale a isso. Essa outra parte, eu
vou somar. Distribuindo 200 vezes 109 elevado a t, mais 150 vezes 109 elevado a t, menos 200. 150 de 109 a t mais 200 de 109 a t, perdão, vai me dar 350 vezes 109 elevado a t, menos 200. Aqui é como se eu estivesse colocando 109 a t em evidência. Se você acha complicado, pensa que 109 a t é como se fosse x. 150x mais 200x daria 350x. 350x menos os 200. Então, dentre as alternativas, qual é que atende? Letra é de Enem. Fazendo mais uma aplicação aí, galera, para a gente ficar ciente de tudo, vamos fazer essa questão 3 dos propostos. Ele diz que Júnior marca com Daniela às 15 horas para juntos assistirem a um filme, cuja sessão inicia às 16 horas. Como às 15 horas Daniela não chegou, Júnior resolveu esperar um tempo T1, e segundo, igual a 15 minutos. E após isso, um tempo T2, que é um quarto de T1, ou seja, um quarto de 15. E logo após isso, um tempo T3, que é um quarto de T2, ou seja, isso aqui multiplicado por um quarto. Ou seja, um quarto vezes isso vai ficar um quarto ao quadrado. E assim por diante. Daniela não chegou para o encontro, quanto tempo Júnior esperou até ir embora. Então, a gente poderia dizer que sempre como é um quarto de alguma coisa, nunca acaba. Então, mas se você observar um quarto do tempo, sempre vai diminuindo esse tempo. Então, tende que esse último tempo se aproxime de quanto? De zero. Ou você usa como se fosse a soma dessa espera. Essa espera é a soma desses tempos. Ou você faz como a soma dos termos de uma PG, em que o último termo é zero, porque ele basicamente não vai esperar lá no último tempo. Ou então você pode usar como se fosse uma PG infinita. Ou você usa essa fórmula, e se eu usar essa fórmula, no lugar do A1, do lugar do AN, eu coloco zero, porque o termo tende a zero. Ou você usa a fórmula tradicional, A1 sobre 1 menos Q. O A1 é 15, a razão aqui é um quarto, você pode fazer desse jeito. Subtração de frações, você tira o MMC, quanto é 1 menos 1 quarto, pessoal? 1 menos 1 quarto, isso aqui dá 3 quartos. E aqui eu posso fazer divisão entre frações, que eu repito a primeira e multiplico pelo inverso a segunda. 15 vezes 4 dá 60, por 3 dá 20. Ou seja, o tempo de espera é de 20 minutos. Letra C de casa. Fechou aí? Vamos fazer um problema típico, que é só para uma blindagem, que é essa questão 6. Se a soma dos n primeiros termos de uma sequência é dada por 4n² mais 6n, então a sequência é... Então, se isso aqui é a soma dos n primeiros termos, e ele quer saber que tipo é a sequência, então o que seria o S1, pessoal? O S1 é onde tem n e coloca 1, que é a soma do primeiro termo. A soma do primeiro termo é o próprio primeiro termo. Aqui, ó, 1 ao quadrado dá 1, vezes 4 deu 4, mais 6. Então, meu primeiro termo é 10. O que vai ser o S2, pessoal? O S2 é a soma dos dois primeiros termos. Então, é onde tem n, coloca 2. Se onde tem n eu colocar 2, 2 ao quadrado, 4, vezes 4, 16. 16 mais 12, 16 mais 12 dá 28. Veja que como A1 é 10, pessoal, 10 mais quanto aqui dá 28? 18.
E eu poderia simplesmente agora, no lugar do N, colocar 3. Eu vou calcular o S3. O S3 seria a soma dos 3 primeiros. Então, se onde tem N eu coloco 3, vai ficar 4 vezes 3 ao quadrado, mais 6 vezes 3. 3 ao quadrado, 9 vezes 4, 36. Ok? 6 vezes 3, 18. Então, a soma dos 3 primeiros daria justamente quanto, pessoal? Daria 54, porque 36 mais 18 dá 54. Mas a gente sabe que a 1 mais a 2 vale 28. 28 mais quanto que dá 54, pessoal? 26, né? 28 está somando, vai para lá subtraindo. Então, a sequência seria 10, perdão, 18, 26 e assim vai. Então, isso aqui é uma sequência que vai crescendo cada vez mais, então ela não é limitada, porque ela sempre aumenta cada vez mais. É uma progressão aritmética de razão 8, sim, letra B de Brasil. E ela não converge, porque ela, como ela aumenta cada vez mais, ela não tem nenhum valor. Beleza? E depois eu posto para vocês a demonstração, quem desejar, da soma dos termos de uma PG infinita. Não, desculpa, da PG finita, a fórmula, a demonstração. Mas realmente, numa prova como o Enem, ou ele vai te dar a fórmula, ou você vai ter que memorizar, porque na hora da prova não dá para demonstrar. Beleza? Então fica ligado, memoriza aquela fórmula que eu te falei, que vale muito a pena. Fique com Deus e até mais.